Olá, boa noite a todos. Tudo bom? Depois de 15 dias, né, sumido, estamos aqui de volta no canal Falando a Verdade. O que acontece? Esses 15 dias eu tive uma visita inusitada aqui da minha netinha, da Luz, então ficou meio complicado de gravar. Mas retornando agora, né, às atividades, espero que nós possamos aprofundar os temas que vão ser abordados aqui. E o tema que ficou de ser abordado, né, foi sobre a fé. Então vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, nos diz o seguinte: Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como o foi a eles. Mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: Eu jurei na minha ira: não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: E terminando o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Se, pois, ele repete: Não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entrarão por não ter tido fé. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria, depois disso, falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nesse primeiro tema, a fé, nós já abordamos inicialmente que a verdadeira fé é a fé em Jesus Cristo. Né? Em Jesus Cristo, na sua verdadeira igreja, em tudo que ele nos ensinou, na sua palavra. A fé nele, né? Porque ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus, né? Viva e eficaz. E essa palavra de Hebreus vem nos dizer que se nós tivermos fé em Jesus, nós entraremos no descanso eterno. E aqueles que são descrentes, que ouvem essa palavra e não creem, não entrarão no descanso eterno. Já numa outra leitura, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 3, também nos diz assim: Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Jesus quer salvar a todos. Porém, necessitamos de ter a fé nele, a fé na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua pregação, na sua vida, na sua entrega, na sua paixão, morte e ressurreição. E na cruz, principalmente na cruz do Senhor. Se nós não tivermos a fé verdadeira, tivermos uma fé morna,
A palavra de Deus vem nos dizer que nós seremos vomitados. E o que nos afasta dessa fé? Como já diz aqui em Efésios, a concupiscência da carne, o pecado. O pecado é aquilo que nos impede de, muitas vezes, termos a verdadeira fé em Deus. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Mas isso vai ser um tema que vai ser abordado em outro vídeo. Hoje nós viemos falar um pouco, dar uma introdução sobre o que é a verdadeira fé. A verdadeira, no meio desse mundo que a gente vive hoje em dia, que nós não sabemos nem qual é a verdadeira fé. De tanta fé que existe, né? De tantas falsas fés. Mas eu venho hoje te falar, como nessa introdução desse vídeo, que a verdadeira fé é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, e na sua verdadeira igreja. Mais para frente nós vamos aprofundar esse tema, a fé. Vamos aprofundar também qual é a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no século XXI. Como nós conseguimos identificar a verdadeira igreja? Porque se há uma fé verdadeira, as outras são falsas. Se há uma igreja verdadeira, as outras são falsas. Se há um ensinamento verdadeiro, um evangelho verdadeiro, as outras coisas são falsas. Se há o verdadeiro Deus, uno, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se há um único Salvador, as outras coisas também são falsas. Então nós viemos nesse dia de hoje abordar um pouco sobre a verdadeira fé. E já descobrimos nesta palavra, nessa leitura de Hebreus, que a fé em Jesus Cristo nos leva ao descanso eterno. E aos descrentes, aqueles que não creem, não entrarão no descanso eterno. E o que nos afasta desse descanso eterno? A falta de fé e, principalmente, o pecado. Então, que nós possamos nessa noite pedir a Nossa Senhora, que é a Mãe do Senhor, que nos leve, nos conduza sempre a Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos, e que possa aumentar cada dia mais a nossa fé nele, que é o nosso Salvador. Tá? Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Dá o like no vídeo, que compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Um beijão. Fiquem com Deus, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.